Olá, meu nome é Igor Morbeck, eu sou médico oncologista do Centro de Oncologia Hospital Sírio-Libanês Unidade Brasília, professor de medicina da PUC, e eu estou aqui hoje com o Dr. Felipe Toledo. O Dr. Felipe Toledo é médico oncologista da Beneficência Portuguesa de São Paulo, e a ideia é que a gente discuta num bate-papo os principais tópicos relacionados ao câncer de próstata, tanto na doença sensível, mas metastática à castração, principalmente naquela doença conhecida como de novo, e também discutir alguns detalhes importantes e recentes da doença resistente à castração. Felipe, nos últimos anos nós tivemos o advento de dois novos players, no tratamento da doença metastática, porém hormônio sensível. Esse é um subtipo de paciente relativamente raro, mas eventualmente traduz um fenótipo agressivo de doença. E nós temos dados hoje robustos que corroboram e colocam na linha de frente dois novos tratamentos. Eu queria que você colocasse resumidamente em perspectiva o que você tem achado da incorporação na prática clínica dessas novas abordagens, tanto da quimio como o novo agente hormonal, e o que isso contribui de maneira efetiva para o melhor cuidado ao paciente de câncer de próstata metastático. O tratamento do câncer de próstata nos pacientes no início da doença metastática, durante muitos anos, foi baseado no bloqueio hormonal, ou seja, na deprivação androgênica. Então você bloqueia o acesso das células tumorais à testosterona e bloqueia dessa forma o seu principal mecanismo de alimentação do processo de replicação e de crescimento, fazendo o controle o maior tempo possível. O que muda é que nós aprendemos que com o passar do tempo, invariavelmente, esses pacientes desenvolvem clones resistentes. E esses clones resistentes passam a não mais responder e aí fazem com que ocorra a progressão da doença. Durante muito tempo, imperou na oncologia esse conceito de que, tendo em vista que a deprivação androgênica tem uma toxicidade relativamente pequena, embora altere muito a qualidade de vida das pessoas, ela era a opção a se manter até a progressão, até o contexto castração resistente. Então não se havia, até pouco tempo atrás, a perspectiva de que associar a castração a outro tratamento logo no início da doença traria qualquer benefício. Isso mudou, como a gente estava comentando, com dois tratamentos, com duas novas drogas que entraram para esse circuito com ganho de sobrevida global, que é o docetaxel e a abiraterona. O docetaxel teve uma incorporação um pouco mais antiga, baseado no estudo Charter e no estudo Stampede. Então, mostrou um ganho de sobrevida global nesse paciente, mostrando que nós conseguimos, de alguma forma, influenciar a seleção dos clones sensíveis à castração, de maneira a evitar, por mais tempo, que se desenvolva doença metastática e, consequentemente, morte por câncer de próstata. E a abiraterona, mais recentemente, nos dados recém-apresentados do estudo Latitude, veio corroborar também essa perspectiva de uma associação com outro tratamento e veio também mostrar ganho de sobrevida global. Hoje, o grande paradigma e a grande discussão, que não se levantava até pouquíssimo tempo atrás, é qual dos dois é o melhor tratamento para que eu possa oferecer para os meus pacientes. Sem dúvida. Baseado nesse aspecto, Felipe, nós temos dois medicamentos completamente diferentes, em termos de mecanismo de ação e também de toxicidade. Quando a gente avalia os dados, a gente percebe que o benefício, a magnitude do benefício, ele varia um pouquinho. Se você compara uns dados, principalmente o hazard ratio do estudo Charter, e compara com o estudo Latitude, e se você coloca em perspectiva os dois estudos, os dois braços do estudo Stampede, a gente percebe que o braço do Stampede do docetaxel se assemelha muito ao Charter, de forma que o braço de abiraterona no estudo Stampede se assemelha ao estudo Latitude. Bom, baseado exatamente nessas diferenças, em termos de mecanismo de ação e toxicidade, a gente tem, para o lado da quimioterapia, a vantagem de ser um tratamento de relativa curta duração, e com os efeitos colaterais bem conhecidos da quimio, ao passo que com a abiraterona a gente tem um perfil diferente, claramente menos tóxico e mais tolerado para o paciente, em compensação com um tratamento mais duradouro e eventualmente de custo maior.
Como é que você hoje, na sua prática clínica, seleciona seus pacientes? Se você utiliza parâmetros clínicos clássicos, por exemplo, volume de doença, paciente jovem, paciente com doença tipicamente mais agressiva, com fenótipo diferenciado, ou se você coloca as duas situações e opta pelo paciente também discutir com você, uma vez que nós não temos nenhum fator preditivo para usar uma ou outra abordagem. Esse eu acho que é o debate mais quente na oncologia, no tratamento do câncer de próstata hoje. Acho que você resumiu bem a questão. A seleção, até pouquíssimo tempo atrás, antes da abiraterona, era entre não fazer nada e fazer docetaxel. Então, os centros, principalmente onde o acesso é mais difícil, optavam por fazer docetaxel em pacientes com maior volume de doença, baseado numa análise de subgrupo do Stampede, que a gente viu que eles têm um benefício maior do que a população geral. Mas hoje essa discussão realmente migrou. Hoje a discussão é não fazer nada é quase a exceção, e a decisão é a abiraterona e docetaxel. A minha impressão é que naqueles pacientes nos quais a evolução da doença ela tem uma característica um pouco mais insidiosa, com uma doença com menor volume, numa doença no qual a doença demorou a recorrer, a minha impressão é que talvez esses pacientes sejam melhores candidatos a duplo bloqueio androgênico em comparação com outros pacientes com doença mais desdiferenciada, com doença mais agressiva na apresentação de novo, com maior volume de doença, necessitando de maior taxa de resposta imediata. Nos falta ainda dados de comparação cabeça a cabeça, quer dizer, embora a gente tenha os dados do Stampede para cada um dos braços, nós ainda não temos essa avaliação fase 3, comparando realmente cabeça a cabeça, e é muito difícil comparar a eficácia. Então, hoje, até que se prova o contrário, são estudos equivalentes, né? Está para ser publicada agora uma revisão sistemática com meta-análise comparando os estudos com docetaxel e abiraterona, aonde os resultados aparentemente são os mesmos, em nenhuma análise de subgrupo viu-se diferenças estatísticas de eficácia entre as duas drogas. Então nós ainda estamos assim, patinando um pouco na seleção desses pacientes. Eu acho que o principal fator aqui que entra a favor do docetaxel em alguns contextos é o acesso, que na realidade brasileira é muito mais fácil. A maioria dos colegas médicos oncologistas que trabalham em sistemas com menor recurso têm acesso ao docetaxel, conhecem a droga, e a droga tem um tempo mais limitado. São um conjunto de 6 ciclos e acabou aquele perfil de toxicidade. Enquanto a abiraterona, o paciente vai ter que ficar, mesmo às vezes com um perfil de toxicidade menor, vai tomar aquilo durante um tempo indeterminado, com todas as pequenas toxicidades do dia a dia, com todas as dificuldades de logística. Então, na realidade brasileira, eu tenho a impressão que no presente momento o docetaxel permanece como sendo a opção de escolha nesse contexto. Menor necessidade de acompanhamento contínuo, você não precisa de um enfermeiro ou de alguém em cima para acompanhar esse tratamento, o tratamento é mais barato, mais rápido, então a impressão é que para a nossa realidade, por enquanto, ainda se mantém como a melhor opção. Muito bom. Eu acho que talvez o ponto mais importante é que ambas as drogas conseguiram, de maneira significativa, reduzir o risco de morte, na ordem de 30% a 40%, né, de ganho de sobrevida. Eu acho que isso é o mais importante, porque nós temos pelo menos 2 opções muito sólidas hoje para discutir com os pacientes. Um cenário que até então, poucos anos atrás, nós não tínhamos nada a oferecer a não ser um bloqueio hormonal central. Né? Sim. Mudando um pouquinho de assunto e, na verdade, indo um pouco além, a gente vai para a doença resistente à castração. E nós já sabemos há pelo menos 5 anos que nós temos drogas que claramente mudaram a história natural dessa doença, né? Nós estamos falando de novos agentes hormonais, de novas quimioterapias, de terapia alvo específica para o osso, né? Ocasionando um melhor cuidado, melhor qualidade de vida para os pacientes. E hoje em dia eu acho que a gente consegue, Felipe, na prática clínica, extrapolar bem esses dados e diferenciar quem são esses pacientes. Uhum. Por exemplo, na minha cabeça, está muito claro que aquele paciente que tem um longo tempo de evolução, como você falou, que teve um longo tempo de benefício da terapia de deprivação androgênica e que em determinado momento falhou e se tornou resistente e que tem um volume de doença óssea considerado aceitável, em torno de 5 lesões e com poucos sintomas, esse é um perfil diferente de um paciente que tem uma rápida progressão de doença, com PSA alto, eventualmente doença visceral, né?
E, por um outro lado, a gente está hoje discutindo bastante o cenário de resistência à castração, porém, numa categoria de pacientes M0. Então, hoje, é totalmente possível a gente diferenciar 3 tipos, no mínimo, diferentes de pacientes, né? E esses 3 tipos diferentes de pacientes vão receber, em algum momento, em sequência, todas essas drogas, né? Eu acho que talvez a dificuldade principal é colocar em perspectiva qual é essa melhor sequência. Por mais que a gente já tenha esses estudos com mais de 5 anos de evolução, né, e de maneira inequívoca, com ganhos de sobrevida, nós ainda não temos dados sólidos em falar qual é a melhor sequência, né? Existem dados que corroboram começar com AB, dados que corroboram começar com ENZA, e dados que claramente corroboram começar com quimioterapia, né? Hoje em dia também é muito difícil selecionar, porque a esperança de marcadores específicos, como a RV7, por exemplo, que é toda aquela história de validação que não se confirma, né? Então, a gente muitas vezes se baseia em aspectos clínicos. Tem um dado, que é um dado da ASCO do ano passado, de 2017, que foi um estudo fase 2 randomizado, que comparou cabeça a cabeça a abiraterona e enzalutamida, né? E esse estudo teve alguns objetivos, né? Foram colhidos análises moleculares seriadas. Então, os pacientes eram inicialmente tratados com AB num braço, ENZA no outro, e na progressão havia um crossover, e sempre com a coleta de materiais. E o que chama a atenção nesse estudo é que a avaliação primária, entre um dos objetivos primários desse estudo, foi avaliar a resposta e o tempo para a progressão do PSA. E a resposta foi maior para a enzalutamida, e essa diferença foi estatisticamente significativa. Na prática clínica, você acha que os pacientes respondem melhor a um versus outro agente hormonal, ou você acha que eles aparentemente têm a mesma taxa de resposta? A nossa experiência na BP, no grupo de pacientes que a gente atende, a impressão é que as drogas são bastante semelhantes. A impressão que a gente tem é que elas têm perfis de toxicidade que também se assemelham, com pequenas diferenças entre eles, mas que a eficácia, a nossa impressão parece que é a mesma. Claro, é uma avaliação pessoal, unicêntrica de uma equipe, um time, mas parece ser assim, para nós, claramente, que são semelhantes. Acho que a dúvida que vai ficar, Igor, isso eu queria que você esclarecesse também para nós, é o seguinte: nós vamos imaginar esses pacientes que estão recebendo abiraterona, né? Os pacientes que recebem abiraterona no contexto castração sensível, como um tratamento conjunto à deprivação androgênica. Como que você imagina o sequenciamento deles na progressão? Como você imagina? Eu vou para docetaxel, faço e guardo enzalutamida para uma outra realidade pós-progressão, ou partindo do pressuposto que é um paciente que eu já selecionei para bloqueio hormonal duplo lá atrás, eu insistiria seguindo com enzalutamida. Como que você vê esse sequenciamento no paciente agora castração resistente? Eu acho que, claro, a resposta é mais fácil se o paciente foi tratado aos modos do Shapley, né? Eu tenho aí 2 opções. Porém, se esse paciente foi tratado aos modos do Latitude, isso vai depender muito do tipo de progressão que esse paciente vai ter. Uma coisa que é importante, Felipe, porque se existe alguma resistência cruzada entre essas drogas, a gente tem esses estudos na doença resistente à castração. E a gente não sabe se essa resistência cruzada acontece quando você tem um cenário sensível e que migra para o cenário resistente. Os subclones de populações mutadas num cenário sensível é eventualmente diferente da castração resistente. Então, a gente precisa entender se existe exatamente essa resistência cruzada nesses dois, quando você pula, né, de um lado para outro. Então, acho que esse é um ponto importante. É atrativa a ideia de você fazer um esquema com quimioterapia interposta a 2 agentes hormonais, né? Tem estudos que mostram que você, de fato, você negativa enzimas resistentes, né, a esses agentes hormonais. Então, tem estudos que avaliam em sequência o ARV7 em cenários de uso de hormonoterapia, da quimio, depois hormonoterapia, e que mostram que há uma alteração, de fato, desses mecanismos de resistência. Então, possivelmente, esse sequenciamento, eu acho que ele é bastante atrativo, né? E um outro debate que hoje é bastante levantado quando se discute a escolha entre a abiraterona e a enzalutamida, existe algum marcador clínico para você que no contexto pré-docetaxel, agora vamos pensar num tratamento que o paciente fez só castração, então ele fez castração, progrediu agora com doença, castração resistente.
tem algum fator clínico, alguma condição clínica, alguma comorbidade que diante de um paciente que você opta por começar com terapia de bloqueio hormonal ou com enzalutamida ou com abiraterona antes do docetaxel te faz escolher uma ou outra droga? Tem algum marcador aí para você que fala, define o perfil do doente? Entre abiraterona e enzalutamida? Exatamente. Não, assim, um marcador claramente validado não tem, né? É difícil falar, mas na verdade a minha tomada de decisão vai muito do perfil do paciente em termos de comorbidades, né? É aquele paciente que tem eventual risco cardiovascular, eu vou pesar exatamente entre uma ou outra droga. É o paciente com alguma doença metabólica, que eu vou pesar ou não o uso de corticóide ao longo prazo, apesar que nós aprendemos ao longo de anos também reduzir essa dose do corticóide a um mínimo que seja factível reduzir efeitos colaterais mineralocorticoides da abiraterona sem prejuízo, né? E com uma boa tolerância de uma maneira geral. Eu vou pesar se esse paciente tem uma propensão ou não a ter crises convulsivas, por exemplo. Eu vou eventualmente discutir isso, né? Então, são alguns parâmetros muitas vezes clínicos e, infelizmente, nada laboratorial que possa me fazer tomar essa decisão, né? Muito bom. Um outro cenário, Felipe, que eu acho que é extremamente relevante a gente discutir é o cenário do M0, né? Essa é uma população hoje que a gente debate muito, né? Sobre qual o número desses pacientes, né? Esses pacientes hoje são pacientes que a gente consegue identificar precocemente, porque a gente tem acesso a ferramentas de diagnóstico como o PET com PSMA, que nos ajudam a localizar pontos diferentes de doença que em estadiamento convencional, com cintilografia e tomografias, nós não conseguimos detectar, né? Foram elaborados 2 estudos importantes com números semelhantes de pacientes, cerca de 1.700 cada um, o Spartan e o Prosper, que utilizaram a enzalutamida e a apalutamida num cenário muito semelhante. O perfil de pacientes era muito parecido. Eram pacientes que tinham falhado castração e que claramente tinham uma doença resistente, porém M0, né? E foi então elaborado um endpoint novo, né? Em substituição à sobrevida global. E há um certo debate da validação desse endpoint conhecido como Metastasis Free Survival, né? Mas o ponto é que esses 2 estudos são claramente negativos. Eles conseguiram atrasar essas 2 drogas em torno de 2 anos do aparecimento de metástases, né? E eles atingiram seu objetivo, então, previamente especificado. Porém, hoje na prática é difícil identificar esse paciente. Então, fica muito difícil para nós avaliar qual é a relevância exatamente dessas 2 medicações nesse cenário. Eu queria saber de você, Felipe, hoje lá na BP, como que é a rotina de avaliação desses pacientes? Os pacientes, eu acho que o PET com PSMA, ele está cada vez com um nível de evidência maior na recidiva bioquímica. Existe alguma tendência de um benefício maior no estadiamento, ou com uma evidência maior no estadiamento? E o que vocês têm feito hoje quando vocês têm um cenário de doença resistente à castração? Esses pacientes ganham PET com PSMA ou vocês avaliam de maneira convencional com cintilografia, tomografias ou ressonância? Eu acho que aqui nós temos vários pontos para discutir. Acho que o primeiro e sem dúvida o mais importante é, de fato, o impacto que a elevação isolada do PSA, mesmo no contexto de castração resistente, tem na sobrevida global. Então, esse é o primeiro ponto. Acho que hoje o PET-PSMA permitiu-nos trazer bem para o começo a identificação de lesões que antes a gente não vinha, e nós usávamos métodos de imagens que embasaram a maioria do nosso conhecimento atual. Então, o nosso conhecimento atual do que é uma doença metastaticamente visível ou não é baseado em estudos de tomografia. Então, nós ainda carecemos de maior informação do impacto de metástases identificadas no PET-PSMA em pacientes no contexto de castração resistente, no início aí, nesse famoso M0, esse grupo M0. É um grupo de pacientes menor do que se faz perceber nesses estudos, né? Então, embora existam, são pacientes bastante raros na realidade, e quando aparecem diante de nós, na maioria das vezes, são avaliados com métodos tradicionais, até porque há uma questão de acesso ao PET-PSMA, um exame caro, que em muitas seguradoras e muitas, na verdade, fontes pagadoras não dão acesso aos pacientes e se torna um exame bastante custoso de se manter para avaliação seriada desses pacientes.
Concordo com você, acho que o maior papel do PET é no estadiamento ou quando você tem a decisão sobre tomada de tratamentos radicais. Então, você opta por fazer um procedimento cirúrgico ou um tratamento de controle local e quer ter certeza que esse paciente não tem lesões à distância. Eu acho que a entrada da apalutamida e a enzalutamida nesse contexto, se por um lado traz para nós um delay no surgimento das metástases, ela certamente traz um questionamento numa avaliação prospectiva de qual é o impacto disso na sobrevida global. É evidente que é muito confortável eu ter um paciente no consultório que eu consiga mantê-lo sem câncer visível durante 2 anos. Isso tem um impacto, inclusive, psicossocial bastante importante. O cidadão repetir suas tomografias a cada 3 meses e perceber que ele não tem câncer, né? Que ele tem só elevação de um marcador. Então, isso tem um impacto em qualidade de vida que eu acho que não foi bem explorado e, ao meu ver, é importante, né? Acho que esse é o primeiro ponto. Acho que o segundo ponto é o custo dessas drogas. Isso eu sempre reforço, principalmente quando a gente fala de uma doença de evolução muito indolente em boa parte dos nossos pacientes, né? Então, eu gostaria muito de ver os dados sobre a vida global desses estudos. Acho que esse desfecho tem um impacto importante, tem um impacto social, emocional, afetivo nos nossos doentes, tem um impacto também na maneira como a gente conduz. Não são drogas excessivamente tóxicas, então o manejo, eu acho, até certo ponto, não é difícil, mas exige um acompanhamento muito contínuo, né, muito de perto, e eu acho que ainda carece mais informações em relação à sobrevida global para que a gente possa validar isso como uma arma terapêutica. E insisto, quando essas armas entrarem de fato no nosso arsenal, na nossa realidade, gerarão outros problemas de sequenciamento que nós estamos bastante longe de resolver. Muito bom. Eu acho que a tomada de decisão nesse cenário vai muito de 2 perspectivas. Uma do paciente, realmente que se sente consternado com o PSA subindo e quer claramente ficar livre de metástase, pelo menos daquele ponto de vista, daquele estadiamento naquele momento. E do ponto de vista médico, que sabe que essa é uma doença sistêmica, que micrometástases no mínimo já existem e que eu possa atrasar ou pelo menos prolongar a história natural de uma doença. Eu acho que pensando num desfecho futuro e crônico de uma doença, talvez faça todo sentido, né? Embora seja cada vez mais difícil encontrar essa população de pacientes. Muito bom. Eu discuti aqui com o Dr. Felipe. O Dr. Felipe, ele é médico oncologista da BP. Meu nome é Igor Morbeck, eu sou médico oncologista do Centro de Oncologia do Hospital Sírio-Libanês em Brasília. E nós debatemos aqui todo um cenário de tratamento da doença resistente à castração metastática e também M0, e também comentamos sobre os novos estudos na doença hormônio sensível metastática considerada de novo. Muito obrigado.